Salve nação, Povo Fla, passando aqui rapidinho, este é o seu canal Rio Fla Notícias. Rapaziada, desde já não deixe de deixar seu like aí, valeu? Não deixe de compartilhar para os amigos em todas as redes sociais. Esse é o seu canal de notícia Rio Fla Notícias e vamos assistir a mais um vídeo bacana aqui no canal. Segue! Agora, depois desse Fla-Flu, eu diria que as coisas estão equilibradas. E eu fico me perguntando o que o Diniz vai bolar para a segunda partida para sair do sufoco que o Flamengo colocou nesse primeiro jogo, surpreendendo todo mundo. Pois é, o começo, especialmente, foi muito avassalador, Tirone. O que faltou para o Flamengo conseguir sair do zero? Eu acho que é o problema que o Renato falou, né? É um time que cria, mas arremata e acerta, é muito pouco letal. Se tivesse um cara como o Cano no Flamengo, possivelmente teria feito algum gol, porque o Cano, de 7 oportunidades, ele guarda 5, né? Não precisava o Cano, Tirone. Não precisava o Cano, bastava o Pedro. Bastava o Pedro, exatamente. O Pedro poderia ter dado outra história para o jogo. Então, acho que faltou isso. Faltou eficiência do ataque do Flamengo, que de fato amassou o primeiro tempo, foi arrasador do Flamengo. O Fluminense não conseguiu respirar no primeiro tempo. No segundo tempo, as coisas estavam mais equilibradas até a expulsão do Felipe Melo. Aí o Fluminense fechou. E acho que a boa notícia para o torcedor do Fluminense são duas. A primeira é, resistiu num jogo em que o adversário foi muito melhor. Não saiu com a derrota. Acho que é uma grande coisa para o Fluminense. A segunda é, o Diniz vai aperfeiçoando o seu jogo e conseguindo fazer um jogo defensivo muito bom mesmo. Fechou ali a linha de 6, com o Ganso jogando quase como de lateral esquerdo ali, recuado, ajudando na marcação, e conseguiu fechar o Flamengo. Acho que isso era uma das críticas aos trabalhos do Diniz, né? Como o time era defensivamente frágil. Esse Fluminense não é, muito pelo contrário. Tem uma defesa muito boa. E aí acho que o jogo de ontem, apesar do empate, ele reequilibra as coisas, né? A distância que se viu na final do estadual, quando o Fluminense vai lá e amassa o Flamengo por 4-1, não é a distância real entre os dois times hoje. E o contrário também não. Não é que o Flamengo é muito melhor do que o Fluminense porque tem mais jogadores. São times, cada um à sua maneira, me parece bem equilibrado. Claro que a final a decisão tá aberta. Mas aí, o que o Diniz tem que fazer, Renato? Você falou que quer ver o que ele vai fazer. O que ele vai fazer, será? Eu não sei, eu não sou treinador, mas ele vai ter que arrumar um jeito de sair daquela marcação cerradíssima de saída de bola do Flamengo. O Flamengo começou o jogo sem deixar o Fluminense respirar. O Fluminense não conseguia fazer o que é melhor nele, que é a saidinha de bola, né? Às vezes muito criticada, mas muitas vezes responsável pelos gols que o Fluminense faz, porque ele vai armando dentro do seu próprio campo, o adversário fica meio perdido e ele acaba fazendo os gols. Ontem o Flamengo não ficou perdido. Ontem o Flamengo realmente anulou a principal característica do time do Diniz. O time do Diniz tem uma característica fortíssima, que é dele ficar com a bola e com o toque de bola ele envolvendo o adversário. Ele ontem não conseguiu ficar com a bola. O Flamengo não deixou ele ficar com a bola, em momento nenhum. Então, o Diniz vai ter que quebrar a cabeça. Agora, o que ele precisa fazer exatamente? Ele precisa arrumar um jeito de sair jogando melhor. Ou começar a fugir um pouco das suas características e a sair com uma bola mais rifada, brigando por ela mais lá na frente. Mas isso é a antítese do Fluminense do Diniz, né? Então, vamos esperar para ver o que ele vai aprontar. E vamos esperar também o Flamengo dos próximos jogos. Porque o Sampaoli disse na entrevista que é assim que o Flamengo deve jogar, independentemente do adversário. Não foi uma estratégia, vamos assim dizer, para o Fluminense do Diniz. O Flamengo que o Sampaoli sonha é um Flamengo dominante, avassalador e buscando realmente ter com a bola a maior parte do tempo no campo do adversário. É isso que o Sampaoli sonha para o Flamengo. Era isso que o Flamengo do Jorge Jesus fazia, é bom lembrar. Então, eu estou muito curioso para o jogo com o Corinthians, para ver o jogo do Corinthians, Maracanã, Corinthians em má fase, fechou, vivendo numa realidade paralela. Estou muito curioso para ver se o Flamengo vai de novo amassar o seu adversário e dessa vez botar a bola no fundo da rede, né? Que é fundamental. Agora, vamos ser justos, né? Vamos ser justos. Parece que o Flamengo dominou, amassou e não conseguiu criar nada em relação ao gol. Não foi bem assim. O Gabigol deu um chute na trave que não entrou por centímetros, né? Tirou a bola do Fábio e a bola beijou a trave. Ele ainda voltou para dentro da área, o Arrascaeta perdeu no rebote, o Ayrton Lucas obrigou o Fábio a uma grande defesa, o Arrascaeta perdeu um outro gol de cabeça
também dentro da área. O Fábio fez pelo menos umas 3 defesas importantes. No finalzinho, o Matheus França também deu uma bomba em cima do Fábio. O Fábio tomou um susto, mas conseguiu defender. Então, são detalhes. Detalhes que os dois certamente vão quebrar a cabeça, o Sampaoli e o Diniz, até o próximo jogo do Fla-Flu, né? Que é no dia 1º, tem 15 dias até lá. Mas é curioso, vamos ver, inclusive porque as coisas vão se modificando, né? Às vezes machuca alguém. O Fluminense, por exemplo, ontem sentiu muito a falta do Alexander, não resta a menor dúvida disso. O Marcelo saiu com dores na panturrilha. A gente sabe que panturrilha é um problema para jogador veterano. Tá aí o Felipe Luiz, que não me deixa mentir, que só ontem voltou a ser liberado, porque a panturrilha dele não estava deixando ele jogar. Então, tem muita variável aí. Será que o Marcelo vai poder jogar? Será que o Pedro vai poder jogar até lá? Alexander, a gente já sabe que não tem como se recuperar. Felipe Melo não vai jogar, mas isso é reforço. O Manuel é muito melhor do que o Felipe Melo. Eu não sei por que diabos, que cargas d'água. O Felipe Melo é meio que o Vidal do Diniz, né? Assim como o Sampaoli não se livra do Vidal, que não joga mais bulhufas, o Felipe Melo ainda tem uma sobrevida graças à amizade lá com o Diniz. Enfim, tem muita variante aí até o jogo do dia 1º, segundo jogo, mas o que eu acho mais importante, já ressaltei, Tironi também, é que o equilíbrio se restabeleceu, o que para o Flamengo é uma grande notícia, porque ontem realmente o Fluminense pisou muito mais favorito do que o Flamengo e a coisa se inverteu. Só uma coisa, duas, na verdade. Rapidinho, Zami, 2 coisas. Primeiro que eu achei que o jogo poderia empatar quando o Vidal entrou, porque aí murcha o Flamengo, né? A entrada. Não, ali eu achei que o Flamengo podia perder. Ali eu confesso a você. Eu digo, ai meu Deus do céu, característica dos Fla-Flus dos últimos anos, tirando esse último aí que foi a goleada. O Flamengo amassa, e no finalzinho o Fluminense faz o gol. É verdade. Quando entrou o Vidal, eu digo, pronto, tá aí, vamos perder de novo. E a outra coisa, eu acho que vai ser bem importante daqui até lá, é a sequência dos times. O Fluminense tem uma sequência duríssima daqui para frente. O Fluminense pega, tem o clássico no fim de semana contra o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. O Fluminense está na disputa. Depois ele tem que ir para a Bolívia, encarar o Strongest. Tudo bem que está numa situação boa na Libertadores, pode até tentar dar uma economizada no time. Aí depois tem o Corinthians em São Paulo e aí por fim, o Flamengo. O Flamengo tem uma vida menos complicada. Vai pegar o Corinthians em casa, o Corinthians nessa crise desgraçada. Depois pega o Nublense, a questão é que o Flamengo precisa fazer ponto, né? Nublense fora, então vai ter que ir com um time razoavelmente competitivo. E aí pega o Cruzeiro em casa, viaja um pouco menos, talvez, para até pegar o Fluminense. Importantíssimo para o Fluminense é chegar nesse jogo contra o Flamengo fisicamente bem, né? Porque com os caras machucados e tal, é um time mais veterano, chegar nesse jogo fisicamente bem. Se chegar meio a meia bomba, que nem Marcelo saiu com 38 minutos, aí complica muito. O Sampaoli falou que o Flamengo merecia ter vencido. Vamos ouvi-lo. Incomoda la no posibilidad de que o time no gane con tanto dominio contra un rival que está pasando un momento muy importante en Brasil. Hay que trabajar mucho los tempos ofensivos, hay que intentar tener más claridad en la definición. Fluminense se defendió con mucho volumen, mucha gente dentro del área, se hacía difícil. O time tuvo mucho remate y lamentablemente hoy no tuvo la contundencia que mereció o resultado no solamente del segundo tiempo cuando pasó la expulsión de Felipe Melo, sino el primer tiempo o time merecía mucho más de lo que llevó hoy. Gente, vocês reparam como é que o Sampaoli está macambúzio? É impressionante, ele está olhando para baixo. Eu não sei, desde a saída do Dorival, parece que todo técnico do Flamengo está envergonhado. O Vitor Pereira era a mesma coisa, aquele Vitor Pereira arrogante, petulante do Corinthians, virou um borocochô quando estava na entrevista no Flamengo. O Sampaoli está a mesma coisa, gente. Parece que ele está ali, um papagaio no pote. Que coisa. Por que será, Renato? Não sei. Eu acho que todo técnico que entra no Flamengo hoje em dia, ele diz assim, eu tenho a obrigação de fazer esse time jogar. O time é tão forte, né? O elenco, pelo menos, é tão forte. E aí eles têm dificuldade e vão ficando meio jururu.
O Flamengo precisa começar a ganhar para alegrar o Sampaoli, porque o Sampaoli está numa tristeza profunda aí, uma coisa inacreditável. Agora, teve muita polêmica de arbitragem, né? Teve essa história do Felipe Melo, que mudou o rumo do jogo, e o árbitro Anderson Daronco não tinha dado, só deu o amarelo, não tinha dado a expulsão, mas aí o VAR chamou e ele decidiu rever o lance e expulsar o Felipe Melo. Vocês acharam correta a decisão da arbitragem, Tironi? Completamente correta. Eu não consigo entender um negócio que fala, não estava indo em direção ao gol. O que o Gabigol ia fazer se ele limpasse o lance? Ele ia para a linha de fundo? Claro que ele ia para o gol. Ele estava tentando limpar a jogada, ele estava indo para o gol. O Felipe Melo vai no meio do Gabigol, faz a falta, o último homem é a expulsão. Para mim não tinha nem dúvida. Eu acho que o erro aí foi o Daronco ter precisado do VAR para dizer se foi expulsão ou não. Isso eu não consigo entender isso. Não estava indo em direção ao gol. Alguém me diga, o que o Gabigol ia fazer se ele limpa a jogada? Ele ia para jogar, chutar a bola fora? Ou ele ia tentar fazer o gol? Claro que ele estava indo em direção ao gol. Então, para mim, indiscutível. Uma expulsão que só não foi mais perfeita porque não foi na hora. Precisou do VAR lá para ajudar o Daronco. Concorda, Renato? Dúvida, né? Completamente. Ele estava indo em direção ao gol, claramente. Estava na direção do gol. Aí o Felipe Melo faz um gesto meio bizarro de que ele estava indo para o lado. Não estava indo para lado nenhum. Ele estava indo em direção ao gol. Concordo com o Tironi. O Daronco pisou na bola em precisar do VAR para fazer uma expulsão que já deveria ser automática. Já deveria ter vindo com o cartão vermelho na mão. Último homem. Chance clara e manifesta de gol. E, além de tudo, um pontapé. Não tem a menor dúvida. Deveria ter sido expulso, sim. E sem a ajuda do VAR. Agora, o que chama atenção também é o número de faltas no jogo, né? O Fluminense fez só 5 faltas, impressionante. O Flamengo fez 22. E aí o Fernando Diniz, como o Renato já disse, reclamou muito na entrevista coletiva da arbitragem, olha só. E hoje a gente conseguiu um 0-0, apesar da arbitragem de novo, porque não estou discutindo o lance da expulsão do Felipe Melo, mas é muito mais fácil e muito menos interpretativo o VAR chamar por causa do pisão do Gabigol no Ganso, que claramente é o pisão intencional, o Bandeira estava do lado e o VAR não chama, que não tem interpretação. Pisou porque quis pisar. E aí não chama. Então aquele pisão é para expulsão, não é para expulsão. O do Samuel, no primeiro jogo da final, uma clareza muito grande, o juiz vem e expulsa, depois me expulsa também no jogo. Aí no segundo jogo da final, que era outro árbitro, o Pedro pisa também, igual o do Samuel, não é expulso. Aí joga Flamengo e Goiás aqui, o Ayrton Lucas cai sozinho, é pênalti. Nós vamos jogar lá em Minas contra o Cruzeiro, o Manuel sobe, movimento natural para subir, o juiz dá pênalti. Aí aqui hoje o Everton Ribeiro, que é um craque, errou um domínio sozinho, bateu a bola na mão e gerou um ataque para o Flamengo, que podia sair gol. Então assim, e fora na arbitragem no dia de hoje, o número excessivo de faltas que não teve nenhum cartão amarelo. Antijogo o tempo todo. E hoje também o acréscimo, também que é uma coisa que não tem critério nenhum, aí deu, não estou falando de hoje não, que acho até que teria que dar os acréscimos mesmo. Aí contra o Vasco, o Vasco fez cera o jogo todo praticamente, aí dá 5 minutos de acréscimo, a gente em cima do Vasco. Então eu acho que pro futebol, pro bem do futebol, a arbitragem ela tem que ter parcialidade. E no meu modo de ver, pelo menos no Fluminense, que os jogos que eu acompanho, eu acho que só desses que eu falei, assim, as arbitragens elas não têm interferido de alguma forma no resultado do jogo. Mas que bebê chorão, hein? Que tremendo bebê chorão, hein? Parece brincadeira. Dá um paninho, um lenço para ele. Pô, ele foi reclamar até de jogo do Flamengo que não tinha o Fluminense. Ô Fernando Diniz, vai se catar, pelo amor de Deus, entendeu? Chora. Você devia estar dando pulinho de alegria de não ter perdido o jogo de ontem, em vez de ficar fazendo choro. Mas, Renato, pelo amor de Deus. 22 faltas, sem nenhum cartão amarelo, faltas, você não acha que é demais? Porque as faltas foram quase todas faltas táticas. Nenhuma delas foi uma falta violenta. Claramente o Sampaoli instruiu o time, como muitos treinadores instruem, é importante dizer. É o seguinte, perdeu a bola, não mata o contra-ataque, faz uma faltinha. Podia ter tido amarelo? Podia. Mas é o que eu estou te dizendo, não houve falta nenhuma clara. A única coisa que eu acho que ele tem razão é que o pisão do Gabigol, o Daronco não viu direito e o VAR poderia ter chamado. Só que claramente o VAR achou que era lance no máximo para amarelo. E em lance para amarelo, o VAR não chama. E se a gente olhar, eu estive vendo hoje de manhã, em câmera lenta, várias vezes a jogada. Tá?
É claro que o Gabigol poderia ter tentado evitar, mas na hora que o Gabigol vai botar o pé, o Ganso também está vindo com a perna para aquele mesmo lugar. E aí acaba que o Gabigol pisa em cima do Ganso. Poderia levar amarelo? Amarelo eu acho que poderia levar. Expulsão jamais. Então, sabe, é muito chororô, gente. O Fernando Diniz hoje vai ganhar na rodada o prêmio de bebê chorão. Eu acho o seguinte... Temos um superchat. Pode falar. Um superchat do Felipe Barbosa. Não expulsar o Gabigol foi um absurdo. E aí, Tironi? Então, na verdade, era sobre esse lance que eu ia falar. Eu acho que esse foi o grande erro, né? Eu acho que você, ao menos, não dar um amarelo para um lance desse. E quando ele fala do Samuel Xavier, são lances, não são iguais, mas o Samuel Xavier não foi para quebrar o adversário. Ele chegou atrasado e pisou no jogador, foi expulso lá naquele jogo da final. Você pega no campeonato, no futebol brasileiro, a quantidade de expulso que tem por lance igual do Gabigol. Sem querer, por querer, conforme for, pisão na panturrilha, pisão na batata da perna. Para mim, no mínimo, era pro VAR olhar, ô Daronco, você não quer dar uma espiada aqui para ver se não foi e tal? Era o mínimo para ser feito para mim. Para mim era amarelo, podia até não expulsar. Mas para mim esse lance é um lance importante. Sem falar nas vezes que o Daronco não deu cartão para nada, ele não deu cartão para simulação do Gabigol, do Samuel Xavier e tal. Então esse lance do Gabigol eu contesto sim, né? A do Felipe Melo, expulsão, claríssimo, não tem nem discussão. O erro foi precisar do VAR. E nessa, para mim, o erro foi o VAR não sugerir a expulsão ao menos, para o Daronco poder olhar com calma. Não deu nem amarelo, acho que é um pouco demais não dar amarelo para um lance que é violento, seja sem querer ou por querer. Para mim foi violento. Com relação às faltas, o Daronco é o árbitro que mais marca falta no Brasil, né? Ele é muito fortão, talvez ele não consiga acompanhar o jogo, então ele fica picotando o jogo o tempo todo. E diante de 22 faltas e de falta tática o tempo todo, um cartãozinho ali também amarelo em alguma hora também não faria mal. Me impressiona o fato do Fluminense ter feito tão poucas faltas, né? Só se defendendo. Impressionante. O Daronco, em determinado momento do jogo, chegou a falar para um jogador do Flamengo, que eu não me lembro se foi, acho que foi para o Everton Ribeiro, que era o capitão. Ele apontou aqui, ali, acolá, como se dissesse, olha, é uma falta atrás da outra, vocês estão fazendo rodízio de falta. Isso foi ainda no primeiro tempo. E ele não deu cartão amarelo depois. Ele poderia ter dado algum cartão amarelo, sem dúvida. Mas assim, de lado a lado, acho que reclamar de arbitragem é um pouco demais. Eu acho que se errou, como ele é fraco, ele erra para todos os lados. Então não teve, foi um lance que agora por isso aconteceu. Não, para mim não. Para mim, a arbitragem interferiu decisivamente zero no jogo. O lance do Gabigol, inclusive, é no finalzinho do jogo. Não interferiria também bolhufas no jogo. Até porque o Flamengo já estava com 1 a menos ali, né? Porque escalou o Vidal no final, então o Flamengo jogava com 10 contra 10 ali no final. A única coisa que o Fluminense pode alegar é que se o Gabigol tivesse sido expulso, como o Felipe Melo ele não poderia jogar o segundo jogo. Isso sim é um prejuízo que o Fluminense, entendendo que o Gabigol deveria ter sido expulso, poderia reclamar. Agora, reclamar do jogo? Não. Diniz, você acaba de cair brutalmente no meu conceito. Eu agora já não defendo mais você na seleção brasileira. Abel Ferreira. Por quê, né? Agora, gente, o Gabigol foi o personagem desse jogo, né? Conseguiu a expulsão. Aí teve um lance com o Marcelo que ele mostrou o pet campeão da Copa do Brasil e o Marcelo mostrou a tatuagem com o título da Champions, que obviamente a galera já estava até comentando aqui no chat, a Alexandre Gomes Brito falando disso. Depois ele simulou essa agressão no Manuel, a gente teve o Samuel Xavier também simulando a agressão. É um pouco vergonha alheia, né, essas simulações de agressão. Me incomoda muito isso, Renato. Precisa começar a ter... porque eu acho que precisa começar a ter punição para simulação. No mínimo amarelo. Inclusive, a regra prevê isso. Por causa de uma simulação no Mundial, o Gerson acabou expulso, porque ele tomou o primeiro amarelo por simulação, e quando ele fez o pênalti, ele tomou o segundo e foi expulso no final do primeiro tempo. Eu acho que simulação deveria ser caso de amarelo certeiro. Não tem. Simulou, amarelo. E aí, embora a regra não seja clara, eu acho que o VAR poderia ajudar nessa história. Pelo menos para soprar no ouvido do juiz. Simulou feio. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo bacana que o Paul Flá trouxe para vocês.
Não deixe de deixar o seu like, porque isso nos ajuda muito aqui no canal. Estamos crescendo graças a vocês e vai ajudar mais ainda se você deixar o like e compartilhar para geral aí, valeu? Espero que tenham gostado de mais um vídeo e a gente volta com mais informações do Flamengo aqui no canal Rio Fla Notícias. Segue o povo, vem!